Ops, olá, seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab. Hoje nós vamos falar sobre fontes OpenType no Corel Draw. Voltamos já já. Bem, pessoal, estamos de volta e nós vamos falar aqui sobre fontes OpenType no Corel Draw, certo? As fontes, como vocês já sabem, né, são utilizadas na maioria das vezes são as fontes TrueType, as fontes TrueType. E nós trabalhamos com fontes OpenType. As fontes TrueType são mais comuns, né? A maioria são gratuitas, né? Ou com um custo mais barato, né? Foram criadas pela Apple e depois implementadas no Windows pela Microsoft, se não me engano, a partir lá do Windows 3.11, 3.1, alguma coisa assim, tá? E tem fator de escala, são legíveis em vários tamanhos e esse tipo de coisa. As fontes OpenType foram desenvolvidas pela Microsoft, certo? Era chamada TrueType Open. E depois foi alterado para OpenType, tá? OpenType com a entrada da Adobe, certo? Então é um trabalho entre Microsoft e Adobe, certo? As principais características das fontes OpenType é tratar do kerning, certo? Ou seja, a distância entre as fontes, entre os caracteres, né? O ajuste de blocos inteiros de palavras, né? Além de um dos pontos principais são as ligaduras, né? Ou seja, existem algumas letras, alguns encontros de letras que causam desconforto visual, desconforto visual, mudam a aparência de acordo com de acordo com o kernel. São os mais conhecidos, né? FI, tanto que nos menus dos softwares, né? Corel, vários outros, Illustrator, Photoshop, vários outros softwares que trabalham com OpenType, normalmente os íconezinhos que representam as ligaduras é o FI, né? Ou então o FF, tá? Então, para ficar mais fácil, vocês entenderem, né? Vamos mostrar aqui o que acontece. Por exemplo, vamos lá, designer gráfico. Ampliar aqui, 80. Vou deixar centralizado para não ter problema nas próximas fontes. Aqui, ó, designer gráfico, tá? Fontezinho normal, Arial. Vamos colocar aqui a Zap, uma fonte Google bastante interessante, né? Bacaninha. Pronto. Vamos agora para uma outra fonte, a fonte Corbel. Olha só o que acontece aqui. Dá um zoom aqui. Olha só o que acontece aqui no FI. Você já percebeu isso em alguma fonte aí? E muitas vezes você achou a fonte bacana e de repente você percebeu esse encontro aqui e desistiu de fazer o trabalho com a fonte, foi em busca de outro só por causa disso aqui, né? Mas se a sua fonte for OpenType, ó, veja um íconezinho aqui, ó, para diferenciar a fonte OpenType. Se a sua fonte for OpenType, então você tem como resolver esse problema entre aspas, né, da ligadura, tá? Vou fazer uma cópia aqui, abaixo, tá? Puxei, botão direito, dei um clique, cópia. Então é o seguinte, quando estamos trabalhando com texto, certo? No Corel X6, eu estou fazendo aqui no X6, mas o X7 tem recursos mais avançados para você ver que isso é um recurso disponível no X6. Você tem aqui, ó, esse botãozinho, ó, OpenType interativo. Ele exibe um indicador em tela quando o recurso OpenType estiver disponível para o texto selecionado. Então você vê aqui, não tem diferença nenhuma. O texto está selecionado, não está indicando nada. Certo? Então, será que o botão não está funcionando? Você ativa e desativa, né? Não, está funcionando. Agora só que você tem que selecionar o texto. Ó, vamos selecionar aqui FI. Veja que surge o botãozinho aqui indicativo do OpenType interativo, tá? Então, ao invés de você
trabalhar nas propriedades de texto, você já pode trabalhar diretamente aqui, tá? Eu vou mostrar nas propriedades de texto como você faz. Então você vai aqui, ó, texto, propriedades do texto. Eu já cliquei, ou Ctrl T, né? Ela vai estar aqui, ó, propriedades do texto. E aí você tem aqui caractere. Se tiver fechado, você dá um clique aqui e abre. E aí você tem, né, a fonte, estilo, sublinhado, tamanho e todas as outras opções. E nós temos aqui, ó, os recursos de OpenType. E como você pode ver, tá aqui, ó, ligaturas, aliás, né? Mostra que este recurso está disponível para a fonte selecionada. Então, quando você dá um clique, ele muda aqui o formato da ligatura, tá? E aí você resolveu o problema. Veja que ele dá um espaçamento diferente, então ele muda esse kernel, esse espaçamento nesse bloco, né? E aí ele corrige a ligatura. Observe que muda todo o texto, tá? Mesmo estando apenas essa parte selecionada. E ele vai fornecer essa correção. E se você quiser fazer no modo interativo, sem precisar abrir a janelinha aqui de propriedade de texto, ao selecionar, ele posiciona a setinha aqui, então você dá um clique e ele abre as opções aqui. Ele mostra o original e aqui ele vai mostrar todas as demais opções, tá? Que você tem para este recurso, ok? Então você seleciona, mostra o menuzinho e aí você faz a alteração. Bacana, né? Então vamos ver um outro exemplo aqui de fontes OpenType. Vamos aqui para uma fonte bem usada, a Lobster. Pronto. A Lobster também é uma fonte OpenType. Observe o íconezinho aqui. E como estou com o OpenType interativo ativado, então quando eu selecionar o texto, eu vou ter disponível para mim as opções OpenType. Opa, já apareceu aqui, então tem alguma coisa de diferente aqui, ó. Eu posso modificar o encontro aqui, ó. Veja que o E, olha o E e o S, olha. Eu posso modificar esse encontro, tá? Selecionando o grupo inteiro. Veja, eu posso fazer modificações. Aqui, ó, nota que o E, notem aqui, ó, e aqui as diferenças, tá? Então, às vezes você procura por uma fonte, você está vetorizando uma marca, uma coisa, então você vê a fonte dessa forma e você encontra esta forma. Diz, ah, não é essa fonte, as fontes se encontraram. Não, é a fonte, só que a pessoa mudou aqui as características, né? Escolheu uma das alternativas aqui decorativas, vamos chamar assim, da fonte, certo? Então, ó, e veja aqui nós temos também a questão da ligatura aqui, ó. Deixando, ó, aqui você vê que o F sobrepõe o I, o ponto do I, certo? O final do F sobrepõe o ponto do I. Você poderia deixar dessa forma, ou você pode deixar o ponto do I mais destacado, ok? E aí vejam que nós temos aqui, olha o C, olha o encontro aqui do C e do I. Tá vendo ele modificando aqui? Tá? Ó, olha aqui o finalzinho do O. Tá vendo? Então você tem diferenças aqui da fonte. Se você afastar demais, então já vai ficar com um kernel, um espaçamento diferente aqui, então já vai ficar estranho, né? Então essas são algumas das opções que você tem para trabalhar com OpenType, né? Vamos ver aqui uma outra fonte bacana para recursos OpenType. Pegar aqui a fonte, deletar tudo.
Vamos pegar aqui a fonte Gabriola. A fonte Gabriola, ela também é OpenType, veja. E ela possui recursos bem interessantes. Como a gente está aqui com... A gente já sabe que nós podemos usar o OpenType interativo. Então vamos abrir aqui. E aí nós temos conjuntos estilísticos. Que é um outro recurso bacana do OpenType. Que os designers de fontes acrescentam esses conjuntos estilísticos. E nós vemos muitas fontes, muitos logotipos que usam fontes possuírem esses recursos de conjuntos estilísticos. Então você sai à procura da fonte, né, e não vai encontrar, né, porque você está procurando por alguns caracteres e acaba não encontrando. Então tá aqui uma forma bem prática de você usar os recursos estilísticos das fontes OpenType. Então vocês podem vir aqui através das propriedades de texto, tá? E aqui modificarem. E aqui você já vai direto para ele de forma mais prática, ó, usando até o Versalete, tá? Deixa eu mostrar uma outra opção aqui, para números, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegar aqui números. Vamos para a fonte Corbel. Ó, veja como ele apresenta os números. A fonte Corbel apresenta os números. Então, como ela é OpenType, então eu posso vir aqui, ó, mudar o alinhamento proporcional. Corrige isso aqui, né? Então, se você desejar fazer dessa maneira, tá? Ou pode deixar o estilo antigo mesmo. Então, e lembrando que nós temos aqui o acesso, né, para cá. E nós temos formatos alternativos, tá? Lembre-se que você pode ter formatos alternativos aqui na numeração, ok? Então, sempre que você verificar uma fonte OpenType com esse íconezinho aqui, então, ao editar a fonte, seleciona e observe aqui se há opções OpenType, ok? Opções alternativas, como ligadura, como ornamentos estilísticos, né? E várias outras opções. E se você desejar ver todas as opções que uma fonte OpenType fornece, você vai aqui, ó, texto, inserir símbolo de caractere, e aí você vai na fonte, pesquisa a fonte, que já está a fonte pesquisada, né? Por exemplo, Gabriola. E aí você marca aqui todos os caracteres. E aí você vai ter aqui, ó, todos os caracteres disponíveis, né? Inclusive aqui, ó, os ornamentos estilísticos. E aí é só você arrastar. Nesse caso ele vem como objeto, tá? Muda o preenchimento. Ok? Por exemplo, tem uma fonte Desirê. Ela é bem conhecida, os recursos OpenType dela, os recursos estilísticos, né? E eu posso arrastar aqui, ó. Veja que bacana, né? Agora lembrando que quando você faz por aqui, ele vem já como um objeto, tá? Não vem mais como fonte, ok? Certo? Então você vai lá em texto, inserir caractere, seleciona a fonte que você deseja, por exemplo, Corbel, e aí marca aqui todos os caracteres. E aí você procura aqui todos os caracteres. Vejam que nós tínhamos lá os recursos de número preenchido, né? E aqui, ó, as ligaturas. Então, tem esses dois caminhos para você trabalhar com OpenType. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí, certo? De mais essa dica bacana aí, para você trabalhar com CorelDRAW. E não esqueçam de dar um joinha, assinar o nosso canal,
certo? Comentar aí no vídeo, compartilhar com seus amigos para que mais pessoas aprendam, usam esses recursos e dominem a ferramenta. Esse é o nosso objetivo, tá? Meu nome é Ivan Berg Moreira, valeu, um abraço